Carnaval está chegando e sempre vem, principalmente para os cristãos, a pergunta como lidar com ele. Sempre há o grupo daqueles que vão, de algum modo, tentar suavizar e dizer não é bem assim, né? Dá pra gente ser cristão e ainda aproveitar algo dessa festa. E há aqueles também que vão, de fato, ser completamente contrários e dizer não, isso aí não tem como negociar. A pergunta é como a gente deve lidar com o carnaval, mas na verdade a pergunta é mais profunda do que essa, né? A melhor pergunta não é e agora, o que fazer diante do carnaval? Talvez a melhor pergunta seja como um cristão lida com festividades culturais e, de uma maneira ainda mais ampla, como o cristão lida com a cultura. Por quê? Porque o argumento de muitas pessoas para tentar suavizar o carnaval vai justamente na linha de dizer não, é só uma festividade cultural, como várias outras, e que faz parte da nossa cultura a vivenciar, a experimentar, a conhecer, para que a gente não se desconecte da realidade cultural, nacional que a gente vive. E é exatamente aí que a gente corre um grande perigo. Por quê? Porque a cultura, ela não é alheia à realidade. A cultura não é desconectada daquilo que é certo ou daquilo que é errado. A cultura, ela não está além daquilo que é moral. Pelo contrário, a cultura ela sempre vai estar permeada, influenciada por coisas que são certas, por coisas que são erradas, por virtudes, por vícios, por ambientes espirituais saudáveis ou por ambientes espirituais que não têm a ver com aquilo que nós, enquanto cristãos, cremos. Então, onde é que eu quero chegar, né, nessa conversa do nosso vídeo de hoje? É fazer você perceber que nós, enquanto cristãos, e nós também, enquanto pais, muitas vezes, e educadores de crianças, precisamos entender que quando a gente trata de cultura, de festividades culturais, e aqui mais precisamente do carnaval, que não temos como romantizar ou diminuir a importância de refletir o que essas festas estão promovendo. E o carnaval, para a gente ser concreto aqui no exemplo, é uma festa que culturalmente ela promove diversos valores que não tem nada a ver com aquilo que nós aprendemos do Senhor Jesus na sua palavra. O carnaval é um lugar onde a gente aprende e vê, né, observa, onde se alimenta a embriaguez, o descontrole, o desenfrear das emoções e das ações, independentemente do que aquilo esteja alinhado com o que eu creio ou não. É um ambiente onde se promove a sexualização, a promiscuidade, as traições. É um ambiente onde muitas vezes a gente encontra diversas cenas de violência. Inclusive, os índices de homicídio aumentam drasticamente no período de carnaval. Quando a gente para olhar de uma maneira realmente mais fria ou mais sensata, poderia dizer, o que o carnaval promove, a gente vê de uma maneira muito clara, só pelos eventos que ali se passam, que é uma festa que não tem nada a ver, que não tem nenhum aproveitamento a quem professa a fé no Senhor Jesus. Aqueles que professam a fé no Senhor Jesus buscam cultivar valores e, pelo Espírito Santo, ter uma conduta de vida que é radicalmente oposta. Ao invés de embriaguez, a gente quer domínio próprio. Ao invés de traição, a gente quer fidelidade. Ao invés da gente buscar uma sexualidade desenfreada, a gente quer cultivar um relacionamento íntimo e pessoal, né, com um homem com a mulher com o homem por meio do matrimônio. E a gente percebe que é fácil, quando a gente para perceber e avaliar o cenário de uma maneira um pouco mais fria, o quanto essa festividade ela é contrária àquilo que nós cremos, àquilo que nós pregamos. Então, sim, nós devemos confrontar as festividades culturais e buscar entendê-las, não à luz do que eu aprendi dos meus pais, não à luz do que a cultura da minha cidade promove, mas à luz da palavra de Deus. Antes de sermos cidadãos de uma cidade XYZ, de um estado XYZ, de uma nação, nós somos cidadãos do reino. E isso tem tudo a ver com a educação dos nossos filhos. Por quê? Porque quando a gente fala sobre educação, muitas vezes a gente pode ser tentado a pensar que a gente está tolhendo o nosso filho de ter acesso a determinada cultura. E a gente precisa sim avaliar qual é a cultura que a gente quer oferecer ao nosso filho. Existe cultura boa e existe cultura ruim. Existe cultura que santifica, existe cultura
que torna o coração mais devasso ainda. E isso se aplica a filmes, desenhos, músicas, mas também a festividades. Então, eu sempre costumo dizer que o nosso desafio é olhar para todas as áreas do ponto de vista da nossa fé. E quando a gente fala das festividades culturais, isso não pode estar além daquilo que eu creio. Isso precisa incluir a minha cosmovisão, a minha percepção de mundo. Até porque, se nós pararmos para aprofundar um pouco mais essa percepção, o carnaval, quando a gente, por exemplo, vai para as escolas de samba, onde é uma prática muito associada ao carnaval em algumas regiões do Brasil, a gente vê que muitos desses ambientes, eles têm ali as práticas, né, e os ritmos com origens e raízes espirituais no candomblé, na umbanda. E aí a gente começa a entrar num terreno até um pouco mais subjetivo do que aquele das práticas que a gente vê nas festas de rua, mas quando a gente estuda um pouco mais, a gente vai mais a fundo, a gente vê que essa é uma realidade que também não pode ser ignorada. E se a gente é discípulo de Cristo, a gente precisa assumir um compromisso de ser intencional e entender o que é que a gente está vivendo, entender o que é que a gente está estimulando em nossas mentes e na mente dos nossos filhos, dos nossos alunos. Então, gente, carnaval, assim como várias outras festividades culturais, elas não estão acima da nossa avaliação e da crítica que vem da nossa fé. Elas precisam fazer parte de uma avaliação intencional, onde a gente diz, será que isso agrada a Deus? Será que isso está promovendo uma vida mais santa, uma vida mais próxima de Cristo? Ou isso está me distanciando do propósito para o qual o Senhor me criou? Sobretudo, quando isso afeta crianças. Por quê? Porque as crianças, elas são extremamente moldadas por aquilo que elas vivenciam. E festividades marcam vidas. Por quê? Porque as festas, elas de algum modo são rituais. E rituais, eles moldam o nosso coração. Se você parar para pensar, a gente pode esquecer de muitas coisas que a gente vivenciou na nossa vida. Várias experiências cotidianas. Mas normalmente as festividades que a gente participou na escola, nossos aniversários e vários outros momentos que envolviam liturgias, músicas, experiências sensitivas, isso entra na nossa mente e molda quem nós somos. Então, se há um efeito no carnaval, além de provocar várias outras práticas que não estão alinhadas com o que o Senhor espera de nós, moldar uma visão de mundo. E o carnaval, de algum modo, ele molda uma visão de mundo que diz assim, mais ou menos o seguinte, pelo que ele promove. Olha, tem um ano todo aí pela frente, tem muitos desafios, mas essa é a época de você dar vazão a tudo aquilo que você pode. E por mais que alguns digam, não, é só uma época, né, que já não seria compatível com a nossa fé, porque a gente não vive de épocas. O domingo é santo, a segunda não é. Isso já mostra um problema. Né? O carnaval, eu dou vazão e no resto do ano eu sou santo. Não, isso aí já gera um problema, mas isso gera uma percepção de parece que a gente serve a um Deus que negocia, a gente parece que serve a um Deus que é relativista. E isso molda a cosmovisão de uma pessoa para pensar que existem ali momentos de eu fazer o que eu quero e momentos de fazer o que Deus quer. E isso molda muito mais do que apenas uma visão espiritual. Isso molda uma vida real, concreta, que é influenciada na sua espiritualidade, mas é modificada também nas suas ações, porque acaba formando uma cultura nacional, né, onde as pessoas acabam por não levar a sério, de fato, como as coisas deveriam ser encaradas com compromisso, seriedade, honra, temor, em todos os momentos da sua vida, e não fasear, né? Aqui é festa, eu posso dar vazão a tudo que eu quero, fazer do meu jeito, e tá tudo bem. E aqui é vida real, eu levo a sério. Aqui é domingo, é culto, eu sou sério, eu obedeço, e na segunda eu trato negócios do meu jeito. Em outras palavras, isso gera uma visão dualista. E o carnaval, indiretamente, do modo como ele é celebrado, na ênfase que ele é celebrado em nosso país, ele gera também uma consequência dualista de mundo. E por vários motivos, esses e outros, a gente vê que isso não é uma brincadeira. Se você é um cristão que leva Deus a sério, você precisa, primeiro,
considerar essa festa como algo que realmente você não pode abraçar nem cultivar, e principalmente na vida do seu filho, né? Então, você tem filhos que, por algum motivo, infelizmente, estudam em escolas que têm festas de carnaval, faça o possível para tirar seu filho desse ambiente. Faça o possível para que, ainda que ele tenha que estudar nessa escola, por algum motivo não tem saída, que ele não participe dessas festas. Porque a gente coloca as crianças, às vezes, em situações que até pra gente é difícil de explicar. E as escolas, às vezes, dizem, não é carnaval, mas bota todo mundo fantasiado na cesta de carnaval. Então, se não é carnaval, por que botar todo mundo fantasiado na cesta de carnaval? Então, a gente vê que, às vezes, as próprias crianças são postas em posições extremamente confusas, complexas, e que só prejudicam a formação delas. Então, seja firme, seja claro, se posicione, né? Seja firme para dizer, não, essa não é a festa que eu compactuo, essa não é a festa que meu filho vai comungar de nenhuma maneira, né? E pelo contrário, além disso, promova bons valores, né? Não é apenas sobre o que ele não vai vivenciar, mas se é um feriado e a gente vai vivenciá-lo, aproveite não apenas para tirá-lo do carnaval, mas aproveite para, durante essa semana, que para muitos é quase um grande feriado, para ter tempo com seu filho, para cultivar uma espiritualidade saudável, para ler as escrituras, para orar, para ter tempo de brincadeira, de comunhão, de conversa. Porque não é apenas sobre o que a gente não dá e o que a gente tira dos nossos filhos, mas é sobre aquilo que a gente também está oferecendo para eles, para que eles tenham uma formação efetivamente cristã, saudável, rica, profunda. Que Deus te abençoe, que você literalmente, né, pule o carnaval no sentido de sair fora dele, né? Não no sentido de brincar, e possa cultivar essa cultura familiar de ser intencional em avaliar aquilo que vocês consomem, não apenas nas festividades, mas nos filmes, nas músicas, nos livros, para que tudo seja para a glória de Deus, nas nossas casas, nas nossas escolas, nas nossas igrejas. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.